Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, o primeiro programa de 2015, após um recesso de algumas semanas que tivemos, com reprises para você todas as sextas-feiras a partir de 8h30 da noite. Eu lembro também que este programa está sendo exibido nesta sexta-feira e será reprisado na próxima sexta-feira em função do Carnaval, que nós não gravaremos outro programa. Os nossos convidados de hoje são o deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa, Daniel Zen, do Partido dos Trabalhadores, e a deputada líder do PMDB na Casa, Eliane Sinhazic. Primeiro as damas. Deputada Eliane, seja bem-vinda, uma satisfação tê-la conosco. Boa noite, Arquibaldo, boa noite ao Narciso, ao Osmi, boa noite ao deputado Zen, boa noite a vocês de casa. Estamos aqui para fazer um bom debate. Ok, obrigado. Satisfação tê-lo conosco também. Deputado Daniel Zen, seja bem-vindo. Satisfação é minha, Arquibaldo. Boa noite à nossa deputada Eliane, Osmi, Narciso, a você e a todos os telespectadores que nos assistem. Ok. Deputado Daniel Zen, a minha pergunta é dirigida ao senhor, a primeira pergunta do programa. Queria os comentários da deputada Eliane Sinhazic, se convier a ela fazer isso, em relação a uma reunião que houve, um encontro no dia 6 de fevereiro de 2015, em Minas Gerais. Resultou dessa reunião uma resolução política do PT, que eu queria ler um trecho para o senhor, que diz o seguinte, no segundo parágrafo: condenar a ofensiva e denunciar as tentativas daqueles que investem contra a Petrobras, pois, a pretexto de denunciar a corrupção, que sempre combatemos, pretendem, na verdade, revogar o regime de partilha no pré-sal, destruir a política de conteúdo nacional e, inclusive, privatizar a empresa. E nosso dever fortalecer a Petrobras e valorizar seus trabalhadores. Diz em seguida, é nossa tarefa também defender a democracia e as conquistas do povo, denunciar as tentativas de desqualificar a atividade política e de criminalizar o PT. Semana passada, numa entrevista do governador do ex-governador Jorge Viana, senador, atual vice-presidente do Senado, ele disse o seguinte: o PT tem que reconhecer que tem problema. Se não reconhecer, não tem cura. Em entrevista ao Zero Hora, o ex-governador petista Olívio Dutra, do Rio Grande do Sul, disse: PT caiu na vala comum dos outros partidos. Deputado, são dois tons muito diferentes. O primeiro meio que esquizofrênico, passando o problema do partido, do governo Dilma, para a oposição. O segundo, na minha opinião, mais realista, muito mais o Olívio Dutra, sem eufemismo, inclusive. Eu quero saber de que lado o senhor está, qual a sua avaliação sobre essas posições e o que o senhor pensa sobre essa crise toda. Arquibaldo, o que eu penso, eu acho que todo e qualquer indício de corrupção ou de desvios, de ilícito, de ilegalidade, tem que ser apurado, tem que ser investigado e tem que seguir o devido processo legal. E eu, como profissional do direito, acima e antes de estar ocupando um mandato de deputado estadual, não poderia me pronunciar de forma diferente. Agora, o que eu sempre tenho dito, e o que eu defendo isso, e já tive a oportunidade de me pronunciar na tribuna da Assembleia, já nessas primeiras semanas de trabalho, é que o o PT deseja, e nós sempre defendemos isso, é que haja paridade de tratamento. Se houve uma investigação e houve indiciados, pessoas que foram processadas, julgadas, condenadas e hoje cumprem pena, no caso do Mensalão, se há uma investigação em curso e que provavelmente vai desaguar em indiciados, processados, julgados, talvez condenados ou não no caso da Operação Lava Jato, que haja também a mesma energia e a mesma sanha dos órgãos de controle e também da imprensa para investigar também indícios de corrupção acontecidos no passado não tão distante, né? Não estou aqui querendo tirar esqueletos do armário, mas no passado recente da história brasileira é que nunca sequer houve abertura de inquérito policial, de investigação. Estou falando do Trem-Salão Tucano, né? O Trem-Salão Paulista, que quando é PT, eles falam assim, é o Mensalão petista. E quando é do outro partido, fala, é o Mensalão mineiro, não é o Mensalão tucano, por exemplo. Falo do Trem-Salão lá em São Paulo, falo do escândalo da compra de votos, da reeleição do ex-presidente Fernando Henrique e tantos outros, envolvendo as mais diferentes legendas, agremiações e partidos políticos brasileiros. Então, não estou aqui... Quando eu digo isso, eu não quero dizer
que não se deve investigar, ou que o que tem não existe. Não é isso, não se trata de negar os fatos ou de querer tapar o sol com a peneira. Se tem coisas erradas, que se investigue, e quem cometeu seus ilícitos que pague. Agora, não dá para colocar um partido inteiro de 35 anos, assim como nenhum outro partido. Não dá para eu chegar e dizer, olha, o PMDB é um partido de corruptos porque teve um escândalo assim assado com o político XYZ. Não, de forma alguma. Eu vou estar jogando todos na vala comum e vou estar depondo contra nós próprios políticos. Então, é o que eu digo, gente boa tem em todo lugar, e também tem gente boa e gente ruim, bem intencionada e mal intencionada em qualquer partido político. Então, que a gente tem que separe bem as coisas, para não colocar todo mundo numa vala comum. A senhora quer comentar? Eu quero comentar assim, eu acredito que o senador Jorge Viana ele foi muito lúcido quando ele disse que o PT precisa reconhecer que tem falhas e que precisa reconhecer isso para poder ir atrás do remédio e ir atrás da cura. Óbvio que eu sou terminantemente contra esta nota que o PT fez por ocasião do aniversário de 35 anos, dizendo e jogando para a plateia, para os outros, a culpa pela corrupção e pelo grande desvio de recursos do Brasil através dessa estatal, por pessoas que estavam dentro e comandando a Petrobras, a mando do governo do PT, A presidente Dilma foi ministra das Minas e Energia, teve também sua parcela de contribuição na nomeação da Graça Foster. Agora, mais recentemente, colocou lá o presidente do Banco do Brasil, que também tem um passado nebuloso, Então, assim, eu vejo que o PT se perdeu na administração já há algum tempo. E é muito dinheiro que estão tirando da Petrobras, que é uma empresa brasileira, eu acho que é a empresa mais forte que nós temos do Brasil, e a gente não pode, de forma nenhuma, permitir que isso aconteça. A gente é terminantemente contra essa coisa de que a culpa é da oposição. Não. Quem comanda a Petrobras, comanda porque a presidente Dilma nomeou e colocou lá para comandar. Então, tem que se arcar com as consequências disso. Deixa eu entrar nessa... Está autorizado. Está autorizado? Está autorizado. Pode falar à vontade, inclusive. Deputado, para mim, o mal da política no Brasil é a hipocrisia. Pura hipocrisia. E nós estamos aqui diante de um quadro absolutamente hipócrita. É verdade? Claro. Então, tu vai explicar essa hipocrisia aqui. Nós temos aqui o deputado Daniel Zen, o líder do PT. Sim. Ali, a deputada Eliana Cianzic, líder do PMDB. Ambos, na política local, absolutamente adversários, como se a nossa república permitisse os partidos estaduais, o que não permite. O que não permite. Mas permite a democracia. Não. Você não pode ser também um filiado cordeirinho. Você pode Agora, discordar da direção do seu partido? Não. Claro, pode. Não, pode. Não. Quando você... Deputado, não deveria. Deputado, se fosse partido programático, mas deputado, tudo bem. É absolutamente impossível nas democracias consolidadas do mundo, e aqui apresentaria 3, 4 ou 5 delas, a dos Estados Unidos, a da Inglaterra, da Alemanha, da Suécia, da Suíça, você imaginar que um partido é unido com outro ali e desunido com outro acolá. Quando você fala, e com muitíssima razão, e o deputado falou com muitíssima razão, em reprovação à corrupção, o seu pior cupim da República, o seu partido, não há como se dissociar do PT, porque eles são membros da mesma aliança partidária que elegeu o governo da República. Não há como. Você quer dizer que, inclusive, o Michel Temer é o vice-presidente da República? O Michel Temer, que é o presidente nacional. O presidente nacional. O seu partido tem a responsabilidade hoje de, no mínimo 6 ministérios da República e de uma dezena de estatais nesse país. Menos da Petrobras. Hein? Menos da Petrobras. Menos da Petrobras? Então a senhora está muito mal informada. Porque o Sérgio Guerra, que acaba de pedir demissão da presidência da Petrobras Distribuidora, foi um ex-senador do PMDB e estava no cargo há 10 anos. O Severo foi uma indicação do seu partido, absolutamente do conhecimento público.
Então, se nós começarmos a discutir esse assunto, Quem é o ministro da Minas e Energia hoje? hein? De Do Minas teu Ge- partido. O ministro de Minas e Energia é do teu partido, deputado. Não há. Não, senhor. Não, senhor. Não mais. Foi o Edson Lobão no governo passado, não mais nesse. Quem? O Eduardo Braga, Eduardo- então a senhora Eduardo desconhece Braga? até. Não é do PMDB do A senhora Amazonas? desconhece o nome dos ministros do seu partido, então, me perdoe, se informe melhor. Obrigado pela Tá? de Pela fato, lembrança, pela pela lembrança. lembrança, De pela fato é um lembrança. equívoco. Agora a gente tem toda aí uma nova listagem de novos ministros. Eu, de fato, ainda não sei quem é quem, né? São E não- tantos ministros, São tantos né? os ministros, aliás, são tantos os ministérios, pelo amor de Deus, né? Começou lá atrás com 11, pulou para 15, 18, 24, já está em 38, né? Será que a Dilma Então, sabe pelo de amor de todo, Deus. o nome de todos? Será que a Dilma saberia dizer o nome de todos os ministros também? Então, pera lá, não quero exigir de mim também, Narciso, essa listagem logo agora, porque não Não, fui eu que os deputado. nomeei. Não, mas aí, né? Narciso, me permite, você me permite entrar para outro foco, que não sei o da Petrobras. E você tem absoluta razão. O partido, Eliane e Zen, eles são nacional. O partido é nacional. Eu não consigo entender como pode ter em cada estado um partido diferente. E com programações diferentes, com alianças diferentes. É por isso que eu quero entrar nesse outro assunto. Reforma política? A reforma política. O Congresso Nacional está acelerando, quer por parte do Senado, quer por parte da Câmara dos Deputados, não é isso? Que após o Carnaval, deputado, se inicie A reforma e a política. Comissão de Constituição e Justiça na Câmara já votou a constitucionalidade das emendas que lá transitam. Ora, o sistema eleitoral e partidário, nós estamos dizendo há quase 4 anos nesse programa, não dá para continuar do jeito que está. Ele apodreceu. No Senado tem 10 propostas, na Câmara tem mais umas 15 propostas tramitando, entre as quais tem a proibição de coligações nas eleições proporcionais, duração de mandato do Executivo, percentual de vagas destinadas às mulheres, Cláusula de barreira. cláusula de barreira, financiamento público de campanha. Enfim, eu gostaria de ouvir dos dois o que vocês acham que deve ser aprovado com certa urgência agora nessa reforma política para modificar essa excrescência que é o sistema eleitoral e partidário brasileiro. Osmi, na minha opinião, eu defendo que cada tópico desse da reforma política pudesse tramitar em apartado. Talvez eu não sei qual é a metodologia que o Congresso irá adotar, se vai querer empacotar tudo num único embrulho e tentar fazer com que aprove a reforma política como um todo. Talvez isso faça com que ela demore mais, porque todos os temas são absolutamente polêmicos. Só para contribuir com você, que algumas dessas decisões podem ser tomadas a nível de parlamento, de votação simples, e outras carecem de aprovação de emenda constitucional. Exatamente. Então, o que eu quero dizer, alguns pontos são fundamentais, senão a nossa classe, a nossa categoria de políticos vai ficar cada vez mais descredibilizada, porque eu observo muitas vezes, por força das circunstâncias, políticos incorrerem em situações que posteriormente podem ser entendidas como situações ilegais, mas que são típicas do regramento que está em vigor, né? Então, eu acho fundamental aprovar a proibição do financiamento privado de campanha, a cláusula de barreira, o fim das coligações proporcionais. Essas duas. Essa aqui é O relevante. fim das coligações proporcionais. A fidelidade partidária já foi aprovada, mas eu acho que pode ser modificada, pode sofrer aperfeiçoamentos, alterações. E tem um sem número de outras propostas, mas pelo menos essas 4 eu considero essenciais e que podiam ser aprovadas em apartado. O importante, ao final, é o conjunto da obra, que nós tenhamos Mas um o que conjunto você de chama novas... apartado? O que Para você que elas chama tramitem de forma individual, Isolada. de forma isolada, Fatiadas. fatiada no Congresso. Fatiadas. Para que a gente tenha votações... Mas vamos imaginar, por exemplo, se for de fatiada, você aprova um financiamento público de campanha, uma hipótese. Perfeito.
nunca poderia ser as outras Não, mas antes. tem que haver uma ordem de prioridade. Pois é, Tem uma que ordem de haver uma prioridade, prioridade. porque você não pode fazer o financiamento de campanha com o modelo atual. E o último tópico, Osmi, que eu acredito importante, e aí não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, que é a respeito do sistema de votação distrital misto ou distritão. Tem vantagens em um ou outro, tem desvantagens também, mas acredito que também deva sofrer uma alteração nesse sistema atual do sufrágio universal absoluto. Então, acho que ou distritão, ou distrital misto, ou voto distrital. E, deputado, qual é a sua opinião? Tem muitas coisas que a gente precisa debater mais profundamente. E eu acho que a gente está tentando discutir em gabinete uma situação que afeta toda a população, né? Cláusula de barreira para o povo. O que é isso? O povo não sabe o que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que discutir isso na base. Não é só discutir no gabinete o que vai ser melhor para os políticos, para os partidos, se é o distritão, se é o distrital misto, o que, no meu entendimento, também seria muito interessante, porque tem candidato demais, barganhando, né, seus pequenos partidos aí, isso dá um certo tumulto, com muitos candidatos, aí tem mais recurso financeiro, aí há uma possibilidade muito maior de compra de voto, quem tem mais dinheiro, quem tem mais recurso, acaba sendo eleito, ao invés de a pessoa ser escolhida pela sua qualidade, pela sua formação, pela sua conduta para bem representar a população lá dentro do parlamento, por exemplo. Então, assim, a gente precisa discutir isso mais com a população. Eu acho que o povo precisa. Você está defendendo o plebiscito, então? Eu defendo. Eu acho que a população precisa tomar conhecimento mais profundamente. Mas é uma população que, aí eu vou ser sincero, que mal sabe votar. Eu vou ser sincero. Ainda não tem, o Brasil ainda não tem uma tradição, uma cultura do voto ainda consciente. Como é que ela vai mudar isso. Como é que ela vai discutir assuntos tão polêmicos que nós políticos temos dificuldade de discutir? A deputada está em certo ponto rapidamente nós temos um intervalo. Mas só um minutinho, só um minuto. Está absolutamente correta. Quando ela faz, a população não sabe sequer o que é cláusula de barreira. É porque essa denominação é pouco usual. Nós teríamos apenas que explicar para a sociedade que esse é o instrumento que impede a proliferação de partidos, porque não existe nenhuma democracia das clássicas do mundo inteiro que não tenha instituído a cláusula de barreira. Agora mesmo, na eleição alemã, a Angela Merkel não precisou se aliar com um partido que teve 6% dos votos, porque o partido tradicionalmente com o qual ela se aliava só obteve 4,9% dos votos e desta forma não pôde mandar nenhum parlamentar para a Câmara, sua Câmara Legislativa. Com essas explicações fáceis de ser levadas, a sua tese estaria absolutamente perfeita. A gente tem que discutir isso com o povo. Primeiro. Deputada. Não é nem discutir, é conscientizar o povo. Narciso, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí.